Olá! Nesse vídeo nós vamos de fato estimar intervalos de confiança usando uma técnica computacional para derivar qual a margem de erro, né, uma margem de erro onde nós temos uma certa confiança de que está uma estatística na população quando nós temos apenas dados da amostra. Eu vou ter que presumir que você já está familiarizada com esse modelo de que existe uma população, uma estatística θ, essa estatística pode ser estimada nas amostras, e que você assistiu o vídeo passado, onde nós discutimos como, se nós temos conhecimento sobre a distribuição do erro amostral da estatística θ-chapéu, nós conseguimos derivar, nós conseguimos criar um intervalo de estimativa de localização da estatística θ com um nível de confiança pré-estabelecido. Se nós conhecemos como θ-chapéu 1, θ-chapéu 2, θ-chapéu n tipicamente variam e como essas estatísticas tipicamente estão de distância, que distância elas normalmente têm da estatística θ-chapéu n, né, qualquer valor, θ-chapéu i para θ, se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue fazer o intervalo de confiança à margem de erro. Só que a gente também discutiu no vídeo passado de que normalmente a situação mais comum, né, de pesquisa que interessa a inferência é uma situação onde tudo que nós temos é uma amostra da população, portanto nós só temos um θ-chapéu 1, e nós não temos como conhecer a distribuição amostral, né, o que aconteceria se houvessem muitas amostras feitas dessa mesma população estimando os vários θ-chapéu. Nós não temos aquela distribuição amostral, né, e nós precisamos contornar essa ausência de informação. Nós precisamos ter alguma solução para suprir a informação que a distribuição amostral nos daria. Existem várias soluções para esse problema, nós vamos estudar uma nesse vídeo, chamada bootstrapping, e demonstrar teórica e em código como ela funciona nesse processo de estimação desse intervalo de confiança. A ideia central do bootstrap, ela é bastante simples e bastante surpreendente ao mesmo tempo. Isso é uma técnica, aliás, um parênteses assim, isso é uma técnica inventada ali pelos anos 70, tá? E que só foi possível com a utilização de computadores para fazer estatística, porque era uma coisa inviável de ser feita na mão. Então essa vai ser uma técnica que vai precisar de um poder computacional e vai ser mais baseada em algoritmos do que talvez técnicas que você tenha já visto antes, baseadas em fórmulas e naquela famosa tabela no fim do livro de estatística que tem um valor crítico lá, né, uma distribuição em formato de sino. A gente está resolvendo o mesmo problema aqui, mas com uma técnica mais recente, mais computacional. Eu acho mais fácil de pensar com ela e depois a gente pode falar sobre como as técnicas baseadas em teoria funcionam. Bom, a situação é a mesma, né? Nós não temos várias amostras, nós não temos como simular a distribuição, nós não temos como observar a distribuição amostral, nós temos apenas uma amostra, e nós queremos falar sobre aquela distribuição amostral. A ideia central do bootstrapping é usar uma informação imperfeita que nós temos no lugar de uma informação perfeita que nós não temos. É usar a amostra que nós temos como substituto da população. Essa amostra nós sabemos que ela não é a mesma coisa que a população, mas a gente pode reconhecer também de que ela é a melhor informação que nós temos sobre a população. Então, se nós soubermos usar essa amostra como substituto da população, né, e reconhecer que informação ela nos traz que é útil, a gente pode talvez estimar a distribuição amostral apenas com a informação de uma amostra. Isso é feito da seguinte maneira. O bootstrapping parte do princípio que você pode pegar a amostra que nós temos, essa x1 aqui, e você pode criar outras amostras a partir dessa, né, simulando aquele processo de amostragens de várias amostras, né, da população. Isso é feito com um procedimento simples. A gente vai pegar essa amostra x1 e a gente vai sortear os elementos de x1 até criar uma nova amostra a partir de x1. Como eu estou fazendo uma amostra a partir de uma amostra, a gente vai chamar isso de reamostragem. Então eu posso fazer um processo de reamostragem de x1, criando um x estrela 1. Essa vai ser a terminologia que a gente vai usar em Bootstrapping, sendo que as duas definições espertas de Bootstrap são que, primeiro, a gente vai criar uma amostra de mesmo tamanho que x1,
E segundo, para que essa amostra não seja idêntica a x1, já que eu estou fazendo de mesmo tamanho, eu vou fazer esse processo com reposição. O que isso quer dizer? Que se eu tenho 10 elementos em x1, eu vou sortear cada um dos 10, vou sortear 10 elementos para criar x estrela 1, a reamostra, né, o processo de reamostragem a partir da amostra, sendo que após sortear cada um dos elementos, eu o coloco de volta no conjunto e posso sorteá-lo novamente. Tá? Então, o processo de bootstrap é isso, é criar uma amostra a partir de uma amostra, a reamostragem, né? O bootstrap significa você se puxar, em inglês é um termo para dizer que você está se puxando para cima pelas suas próprias botas, pelas tiras atrás da bota, né? A bota tem aquele calçador que você pode puxar, aquilo é o bootstrap, e aí se você puxa você mesmo para cima pelo bootstrap, né? É um contrassenso, mas é dizendo que você mesmo está gerando o início do que você precisa fazer. Então, o bootstrap, nesse caso aqui, é o processo de extrair, né? Vamos dizer que essa amostra aqui tem tamanho 100, eu vou criar um bootstrap, né? uma amostra a partir da amostra de tamanho 100, fazendo sorteios com reposição dessa amostra. E aí, nesse bootstrap, eu posso também calcular a estatística teta-chapéu, aplicar o mesmo algoritmo S, né, que eu tenho aplicado para calcular teta-chapéu. Agora eu vou calcular teta-chapéu asterisco, teta-chapéu estrela. Na verdade, você pode chamar das duas maneiras. Tá? Nos dados do bootstrap. Para ficar bem claro o que eu quero dizer com reposição, tá? Acho que é legal dar um exemplo aqui. Se eu tiver uma variável, uma amostra que só tem 5 valores, A, B, C e D, 4 valores, né? A, B, C e D, e eu fizer uma amostra de tamanho 4, né, desse vetor com reposição, isso permite que exista repetição no elemento que é sorteado de x. E aí, por isso, eu consigo gerar muito mais combinações, né, de conjuntos a partir de x com o mesmo tamanho que x. Se eu sorteasse sem reposição, os quatro elementos a partir de x, eu sempre chegaria ao mesmo conjunto. Teria sempre os mesmos elementos em ordens variáveis, como aqui esse último, né, foi uma situação onde eu sorteei uma amostra igual a x, porque o conjunto não tem ordem, né? Então está fora de ordem, mas tem os mesmos valores. Mas as outras duas amostras são exemplos de como eu consigo produzir bootstraps diferentes da amostra original, embora seguindo, espera-se, uma variância, um comportamento de média que sejam semelhantes à amostra original e, portanto, semelhantes à população, porque a amostra é a melhor informação que nós temos sobre a população. Tá? Isso ilustra como funciona um bootstrap. Eu crio um conjunto do mesmo tamanho ao conjunto da minha amostra, sorteando elementos da minha amostra, sendo que eu posso sorteá-los com repetição ou com reposição no jargão de probabilidade. Isso cria um bootstrap. O processo de bootstrapping vai ser, então, análogo ao que nós fizemos no vídeo passado, o processo de tirar várias amostras da população, mas criando vários bootstraps a partir da minha amostra, seguindo o processo de reamostragem, muitas vezes, 2.000, 4.000, 5.000 vezes, né, para que eu consiga simular o que aconteceria se houvessem muitas amostras, né, e consiga, a partir disso, estimar a minha distribuição de erro amostral. Eu não estou estimando a distribuição de erro amostral, eu vou estimar a distribuição de erro nos bootstraps, mas ela vai ser o que o pessoal que criou o bootstrap descobriu, é que essa distribuição funciona bem como substituto da distribuição amostral e nos permite criar intervalos, estimar intervalos, fazer intervalos de confiança com precisão. Então a ideia meio mágica, meio esperta, é essa, de que a gente vai repetir o processo que nós fizemos na aula passada, que é esse aqui, só que ao invés de fazer várias amostras da população, eu estou criando várias reamostras a partir da minha amostra, e o que o Bootstrap descobriu foi que isso funciona bem para criar intervalos de confiança. Isso é o esquema abstrato, teórico. Vamos ver isso na prática agora com código R. De volta para os dados sobre como pessoas escutam música no Last.fm que nós usamos no vídeo anterior, eu tenho aqui uma tabela com 12.000 observações, são 12.000 pessoas que usam o Last.fm. Estamos considerando que isso é a população de usuários que nos interessa, para fins desse exemplo. E aí eu tenho quantos artistas cada um escutou por mês, durante um período, mas é o número de artistas por mês.
Tá? A função que calcula θ, né, que seria no material que a gente vem usando aqui, esse algoritmo S aqui, né, a partir de um conjunto de dados ele calcula θ. Esse algoritmo S, ele pega o conjunto, uma tabela, extrai a coluna artistas e calcula a média dessa coluna artistas. Então, se eu executar esse algoritmo na população como um todo, eu tenho o valor de θ aqui, que eu deixei em maiúsculo para chamar a atenção de que ele é uma constante, de que ele é o valor da população que nós estamos usando aqui para fins de exemplo. Normalmente nós não vamos conhecer esse θ, né? E aí eu vou tirar uma amostra aqui de 50 pessoas aleatoriamente desse conjunto de dados do Last.fm. Ou seja, existem 12 mil pessoas na população, mas eu só tenho acesso a 50, esse é o tamanho da amostra que eu consegui calcular. Nessa uma amostra que nós temos, então agora estou trabalhando só com x1 aqui, essa é a uma amostra que eu tenho. Vou calcular quem é meu θ chapéu 1, vou chamar θ c aqui no código. E aí, estou usando a mesma função, estou usando o mesmo S para calcular o θ chapéu, né? Numa situação comum, nós teríamos acesso apenas a esse dado da amostra aqui, estaremos trabalhando apenas com o dado da amostra. Eu estou trabalhando com o dado da população também para fins pedagógicos. Tá? E aí, ver que o θ chapéu que eu calculei, ou seja, na minha amostra, θ chapéu dá 24, as pessoas escutam em média, né, é uma média, em média 24 artistas por mês nesses dados. Isso não dá idêntico ao valor da população, né? Porque o valor da população eu tenho muito mais informação, tenho 12 mil números, aqui eu só tenho 50 números, existem infinitos valores possíveis para a média, a chance dos dois coincidirem é muito perto de zero, né? Então, o processo de bootstrap, eu vou fazer o processo de bootstrap agora. Então, eu tenho essa amostra x1 aqui e vou tentar estimar um substituto para a distribuição de erro amostral usando só os dados de x1. Não vou usar os dados de p porque são dados que nós normalmente não temos acesso. Aí vou considerar um número de bootstraps que eu vou fazer aqui relativamente alto. A gente pode, as bibliotecas em geral usam 2.000, às vezes 4.000 como número de simulações aqui do bootstrap suficiente para estimar a distribuição do erro amostral. Vou deixar um número alto aqui, 4.000, e vou definir uma função que faz um bootstrap. Tá? O que essa função faz, ela pega um conjunto de dados, uma tabela como aquela da amostra da gente, tira a coluna artistas, faz uma amostra da coluna artistas com reposição. Então, vê que esse replace igual a true aqui, esse replace igual a true aqui, ele vai fazer com que a minha amostra seja com reposição. Avancei um pouquinho, mas voltei. Tá? E o tamanho da amostra vai ser o número de linhas dessa coluna dados aqui que eu estou trabalhando. Então, estou fazendo uma amostra de dados com o mesmo tamanho que dados, só que usando reposição. Tá? Se eu fizer um exemplo aqui para a gente ver, eu tenho um x aqui que é de 1 a 10, e eu amostro aquele mesmo código que está ali, né? Eu tiro uma amostra de x de tamanho 10 com reposição. Isso vai produzir vetores diferentes de x, todos com tamanho 10, todos compostos a partir dos elementos que existem em x, mas com combinações diferentes desses elementos. Tá? Estou fazendo isso aqui com aqueles 50 números de artistas que as pessoas escutaram por mês. Então, vou definir a função aqui e vou de 1 a 4.000 aqui, estou criando um vetor chamado de 1 a 4.000 e depois para cada uma dessas 4.000 vezes que eu tenho nessa tabela inicial aqui, eu executo o bootstrap. Isso aqui é linguagem, quer dizer, sintaxe funcional para executar 4.000 vezes o bootstrap no mesmo dado na amostra e guardar os valores dos θ chapéus todos calculados aqui numa nova coluna. Vou chamar ela de θ chapéu estrela ou star asterisco, tá? As reamostragens não funcionaram porque eu não executei aqui esse trecho, essa linha de código, mas agora vai funcionar. E aí está demorando um pouquinho porque está fazendo 4.000 vezes operações aqui em cima que eu não me preocupei de deixar muito otimizadas, e o resultado vai ser uma tabela com 4.000 valores de 4.000 θ chapéus estrela. Tá? Então fiz 4.000 vezes esse processo aqui de criar essa bola azul clara. Cada vez eu fiz um processo de reamostragem com reposição de um bootstrap com o mesmo tamanho da minha amostra, e cada uma das vezes eu calculei aqui
um teta-chapéu que eu estou chamando de teta-chapéu estrela para diferenciar do teta-chapéu que eu tenho aqui originalmente e não criar muita confusão. Então, criei 4.000 números aqui, 4.000 simulações do que seria uma amostragem da população através de reamostragem da minha amostra. É uma substituição, tá? E aí, com esses 4.000 valores aqui, né, eu posso primeiro, claro, observar esses 4.000 valores. Essa aqui é a distribuição distribuição amostral dos nossos, estimada a partir dos nossos bootstraps, tá? É um substituto para a distribuição amostral que nós vamos usar. E assim como nós fizemos no vídeo passado, nós vamos usar ela como uma distribuição, né, de erro amostral, de distâncias que os teta-chapéus estão normalmente do teta. Só que aqui não é as distâncias de teta-chapéus para teta, que só tem um teta-chapéu. Eu estou substituindo isso pela distância dos teta-chapéu estrelas para o teta-chapéu que nós temos. Então, se você olhar aqui a subtração que eu estou fazendo antes de plotar, é teta-chapéu estrela menos teta-chapéu. Isso aqui é um valor só, isso aqui é uma coluna com 4.000 valores, e eu tenho 4.000 resultados, 4.000 números como resposta, que tem essa distribuição de valores aqui. Então, centrados em 0, e tem a grande maior parte dos valores entre menos 5 e 5, tem ainda uma grande parte entre menos 2,5 e 2,5. E eu posso usar agora isso aqui como substituto da nossa distribuição do erro amostral, tá? A maneira como nós vamos usar é a mesma como nós usamos a distribuição do erro amostral. Eu vou olhar essa distribuição para saber, normalmente, né, ou em geral, quão longe está um teta-chapéu estrela do meu teta-chapéu. E vou usar isso para saber qual é o tamanho da margem de erro que eu tenho que pôr em torno do meu teta-chapéu para estimar onde está teta. Antes a gente usava a distribuição amostral de vários teta-chapéus para estimar onde é que estava teta, agora a gente está usando a distribuição amostral de vários teta-chapéu estrelas para dizer onde é que está teta. Vou fazer isso olhando essa distribuição das reamostragens, né, calculando o erro aqui, criando a variável erro, e num primeiro momento eu vou pegar os quantis dos erros. Então eu vou pegar aqui, qual é uma faixa de valores que contém 90% dos erros. Aqui o meu nível de confiança está 90%, né? Então, se eu quisesse 95%, eu precisaria aumentar aqui. Se eu quisesse 99%, eu precisaria colocar uma coisa assim, né? Preciso deixar metade, eu tenho um nível de confiança que me interessa, eu subtraio isso de 100 e eu preciso deixar metade do resultado dessa subtração em cada lado, abaixo e acima do intervalo que me interessa. Então, aqui, voltando para o nível de confiança de 90%, eu vou pegar qual é a faixa de valores que tem 90% dos erros dentro dela. Essa é a faixa de valores que fica entre os 5 percentil e o 95 percentil dos erros. Olhando isso, eu estou dizendo que a minha margem de erro, né, em torno da minha estimativa precisa ser de 3,5 pontos para baixo e 4 unidades, aliás, para cima, que é artistas a unidade, né? 3,5 artistas para baixo e 4 artistas para mais. Com isso eu consigo, isso é o tamanho do erro, da margem de erro que eu preciso usar, com isso eu consigo estimar, né, qual é o intervalo de confiança que eu preciso. Eu vou somar o teta-chapéu que eu tenho nesses dois erros aqui. Isso vai produzir, no teta-chapéu que nós temos, ele teta-chapéu aqui, ele é 24. Quando eu somar esses dois valores, eu vou chegar a um resultado que é de 20, né? Ou seja, 24 menos 3,5, de 20,5 aqui até 28,17. Esse é o intervalo onde nós estamos estimando que teta está com 90% de confiança. Eu estou estimando onde é que esse teta está aqui, usando a informação do meu teta-chapéu 1 e a informação da distribuição do erro amostral estimada a partir de muitos bootstraps, que foram reamostragens que eu fiz com minha amostra. Eu não usei, em momento nenhum, o dado da população, estou usando apenas o dado da minha amostra, né, para repetir aquele processo que a gente fez no vídeo passado e estimar um intervalo onde eu acho que está a estatística que me interessa na população. Vamos visualizar esse intervalo junto com os dados dos bootstraps e da população aqui para ver. Então, essa aqui é uma visualização para
fins pedagógicos. A gente nunca vai colocar isso aqui num artigo, nunca vai usar isso aqui para relatar o resultado do intervalo, mas ajuda a gente a entender de onde ele está vindo. Isso aqui é a distribuição dos teta-chapéu estrelas que nós observamos. Tá? O teta-chapéu está aqui no meio para referência, ele é essa linha vermelha. E o intervalo de confiança que nós estimamos, né, em torno do teta-chapéu, ele é uma margem de erro em torno do teta-chapéu, ele é esse intervalo amarelo aqui que eu estou ressaltando nessa visualização. Então, o intervalo ele é teta-chapéu mais uma margem de erro e teta-chapéu menos uma margem de erro que nós estimamos a partir dessa distribuição. Esse intervalo, ele contém, nesse exemplo aqui, ele contém a estatística que nos interessa, o parâmetro que nos interessa, θ, essa linha azul. Tá? 90% das vezes que nós fizermos uma amostra e aplicarmos essa técnica com esse nível de confiança, a gente espera que isso vá acontecer. Né? Em outros 10% das vezes, esse intervalo não vai incluir a linha azul. Bom, isso foi o intervalo que nós estimamos com 90% de confiança. Se nós estimássemos um intervalo com outro nível de confiança, vou colocar aqui um nível de 99%, vou fazer aquilo que eu falei, subtrair 1 menos 99, né? A gente convenciona chamar isso de alfa, é a possibilidade de um erro que nós estamos, de um erro no método que nós estamos admitindo. E aí, se eu calcular de novo os quantis, eu vou ter eu vou ter de novo um segundo intervalo agora, que como eu tenho exigir mais confiança, né? Estou usando um método que acertaria 99% do tempo, ele vai estimar intervalos maiores para acertar mais, né? Com a mesma quantidade de informação que a gente tem. Então, esse intervalo vai de mais ou menos 19 aqui até 30,8. Se eu visualizar os mesmos dados com o mesmo intervalo, o intervalo anterior e o intervalo novo, o intervalo anterior é essa linha vermelha essa área vermelha mais escura, e o intervalo novo é essa área vermelha mais clara e mais larga, né? Quanto mais confiança a gente exige, maior será o intervalo estimado. Quanto mais informação a gente tiver, ou seja, quanto maior for o tamanho da nossa amostra, menores serão os intervalos. Quanto maior o nível de confiança exigido, maior o tamanho do intervalo obtido. A terceira coisa que influencia, aliás, é o quanto variam os dados, né, os 50 números, os dados da população original, de onde eu consegui os 50 números. As pessoas escutam artistas, a quantidade de artistas muito diferentes em geral? Se sim, a gente vai ter mais dificuldade de fazer estimativas precisas, estimativas de intervalos estreitos. Se não, a gente vai conseguir fazer as estimativas de maneira mais fácil. Um ponto que eu queria deixar claro, e às vezes causa confusão, né? Eu estou mostrando a distribuição aqui dos bootstraps, o valor de θ e θ-chapéu, para a gente acompanhar como esse processo é feito, né? Quando a gente encontra, ou quando a gente chega ao intervalo de confiança que nós geramos com uma amostra, tipicamente a gente vai visualizá-lo, não vai visualizá-lo assim, com a distribuição dos bootstraps, nem nada do tipo. A gente vai visualizá-lo em um formato mais parecido com esse, né? Aqui eu tenho o θ-chapéu, é o ponto, ou seja, a média dos artistas escutados na minha amostra, né? Ou seja, a estimativa que eu tenho a partir da minha amostra de qual é a média, a estimativa de ponto que eu tenho de qual é a média em geral dos artistas escutados, da quantidade de artistas que a pessoa escuta por mês, e aqui tem o intervalo que eu estimei, onde eu acho que está a média na população, né? Onde eu estimo que está a média na população com 90% de confiança, foi o parâmetro que a gente usou aqui. Normalmente a gente vai ver o intervalo nesse formato aqui, né? Foi construído a partir de uma amostra, ou eu tipicamente acho mais legível deixá-lo na horizontal assim, porque normalmente a gente vai escrever aqui do lado esquerdo o que é esse, que grupo a gente está comparando, algum detalhe a mais. Mas bom, só para mostrar que o resultado final do que a gente está fazendo, né, é partindo de uma amostra e só da amostra, a gente calcula esse ponto aqui, a gente usa Bootstrap para fazer reamostragens a partir dessa amostra e aí calcular esse intervalo. Esse é um intervalo de confiança com 90% de confiança. Um ponto que eu acho que é importante de comentar também é que aqui eu fiz todo o exemplo estimando o θ que me interessa foi uma média, mas o mesmo processo pode ser feito para a mediana, para o desvio padrão, para uma correlação, para um percentil, para quase qualquer estatística que lhe interesse. O Bootstrap ele funciona independente de qual é a estatística que nós estamos estudando. Pode ser uma proporção, tá? Pode ser qualquer algoritmo que você possa aplicar nos dados. Quase qualquer algoritmo. As coisas que normalmente não funcionam bem para estimação,
são valores máximos e mínimos de estimar o máximo na população, estimar o mínimo na população, é uma coisa que não funciona bem via Bootstrap. Mas fora isso, não conheço nenhum outro contra-exemplo. Essa é uma técnica que é interessante porque ela pode ser aplicada em uma variedade grande de cenários, sem que você tenha que conhecer como é que se estima cada uma das estatísticas que você quer estimar, né? Então, por exemplo, eu acho isso aqui muito útil quando você quer estimar a precisão, a revocação de um classificador numa amostra de imagens, por exemplo. Eu posso, para esse caso, considerar que a estatística, o θ que me interessa é a revocação, né? E eu tenho a revocação, a precisão, o F1, alguma medida que se use, por exemplo, na área de classificação, eu tenho ela calculada eu consigo calcular ela para uma amostra, mas eu não preciso reportar ela na amostra. Se as imagens que eu tenho, eu posso considerá-las uma amostra de todas as imagens que existem no mundo, todo um conjunto de imagens de interesse, eu posso usar Bootstrap, gerar subconjuntos de imagens e calcular para cada subconjunto desses, né, qual é o θ chapéu asterisco do meu classificador nesses subconjuntos e aí estimar intervalos de confiança para a área sobre a curva ROC, F1, precisão, qualquer estatística que te interesse, né, estimar na população como é que isso vai acontecer. Essa é uma grande vantagem do Bootstrap. Também é interessante, eu acho particularmente o Bootstrap muito legal de acompanhar, porque ele é um algoritmo, ele é código relativamente simples e a gente consegue vê-lo funcionando, a gente consegue experimentar, né? Acho que é um ponto importante agora você pegar esse mesmo notebook que eu usei e experimentar com ele. O que acontece se você muda o tamanho de amostra, o que acontece se você muda a estatística que está sendo calculada, né? E tentar examinar isso em diferentes situações. No próximo vídeo eu vou fazer isso também em exemplos. Até lá!